Podemos começar? Então, boa tarde a todos. Estamos aqui para o nosso 32º encontro da comunidade prática do programa, do BGTU. E estou aqui com dois convidados. Eu sou Erickson, do programa também, sou doutorando. E estou aqui com a Lídia e com o Rafael Canaciari, Lídia Floriani e Rafael. Vou apresentar rapidamente eles aqui para todo mundo. Então, vou pegar o currículo mais sucinto aqui, tá, Lídia? Esse aqui. Então, a Lídia é graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Planejamento e Desenho de Cidades, mestre em Gestão Urbana pela PUC, né? E doutoranda também pela PUC aqui, pelo programa. Rafael, a Lídia está representando a revista URB, né? Como uma das representantes para o nosso bate-papo, né? E lembrando que o tema do nosso bate-papo hoje é um olhar para a edição de livros e revistas. Vou apresentar o Rafael também. Rafael Canaciali, que está representando, também aluno do programa, doutorando, e deve contar com ele com a experiência da PUC-Press. O Rafael trabalha na PUC-Press também. Ele é graduando em Desenho Industrial pela PUC, também em Tecnologia em Gestão da Qualidade pela Universidade, pela UTFPR, né? Pela UFPR. E é especialista em Design Informacional pela PUC, né? E também especialista em design centrado no usuário, também pela Universidade Positivo. Ele é mestre em design pela Universidade Federal do Paraná, e doutorando também do programa. Então, eu queria agradecer a presença deles, de todos os ouvintes do nosso debate hoje, nosso bate-papo hoje, né? Não chamaria de debate, né? Mas bate-papo. E eu sou Erickson, também sou do programa, sou doutorando pelo programa e, como experiência, eu edito a revista ABC Design desde 2001, né? São 59 edições impressas, né? A última foi editada no ano em 2020, né? O ano começou a pandemia e depois, até então, não foi editado mais, mas é uma experiência de pouco mais de 20 anos aí, né? Com a edição de revistas, né? E então nosso bate-papo é um pouquinho sobre isso. Então, para começar, eu gostaria de abrir um pouquinho perguntando para os nossos colegas aqui sobre esse desafio, né, com o olhar do editor, tá? Lembrando que o nosso foco é talvez ter uma ideia do olhar do editor, né, de como editar, quer dizer, o conteúdo, como se fazer uma edição de conteúdo e como é feita a edição de conteúdo dentro das experiências diversas, né? Então, eu queria começar pela Lídia, falando um pouquinho da experiência dela dentro da URB, como que esse processo, Lídia, rapidamente, para a gente poder abrir um pouquinho até para algumas perguntas que tenho, e, enfim, desse processo de edição, como que é feito o processo na URB, quais os desafios que tem, ainda mais hoje, tentando entender um pouquinho desse processo da questão científica mesmo, que eu acho que é um foco da própria URB do trabalho. Queria que você falasse rapidamente da tua experiência dentro da revista e o que você acha dos desafios que sempre estão presentes. Certo, obrigada. Boa tarde, pessoal. Bom, eu iniciei na URB faz pouquíssimo tempo, então ali mais ou menos uns 6 meses, um pouquinho mais. A minha parte dentro da URB é a seleção de pareceristas, então dentro da revista nós temos várias fases de trabalho, várias equipes que atuam para que a gente consiga ter ali um processo bem transparente, mas também um processo bem rigoroso na seleção dos artigos que serão publicados na revista. Então, a revista ela preza, né, por uma qualidade assim muito superior, tanto nos autores quanto nos conteúdos abordados, que são diversos, né? A revista ela abrange vários temas relacionados à gestão urbana. E para que isso funcione de forma bem adequada, nós temos várias etapas que são trabalhadas ali por várias equipes. A minha equipe, então, eu e a Kátia, nós trabalhamos com a seleção de pareceristas. Então, após o artigo ser submetido à revista, ele passa primeiro por um pente fino, tanto de análise de estrutura, quanto de erros no próprio artigo, tanto também uma adequação ao tema, então é analisado se o artigo ele está de acordo com os temas que a revista aborda, né? Se ele faz parte, está de acordo com o escopo da revista, e aí passando por esse primeiro filtro, então vem para nós, os pareceristas, para que a gente, lendo então o artigo, a gente consiga direcioná-lo para outros professores, né, profissionais externos à PUC que fazem essa análise, né, que dão um parecer se o artigo é adequado, se não é, se tem algum erro, alguma coisa do tipo.
Então, a seleção dos pareceristas, ela é feita em forma dupla cego, então a pessoa que recebe o artigo não sabe de quem que é o artigo, nós também não sabemos. Nós temos um cuidado apenas em escolher pareceristas que tenham uma boa avaliação, então cada vez que a gente recebe um parecer de algum professor, ele também é avaliado se aquele parecer foi adequado, se é um parecer com qualidade, se é um parecer muito supérfluo, né? Então, muito superficial. Dependendo do parecer, esse professor ganha uma nota também, e é uma nota de corte que serve para os próximos artigos, então, né? Então, eu vou selecionar um outro professor, e esse professor tem que ter uma nota ali no mínimo acima de 2, que é uma escala que a gente usa. Não pode ter sido enviado para o professor para esse mesmo nos últimos 180 dias, então a gente também não sobrecarrega as mesmas pessoas, né, com esse trabalho que é um trabalho gratuito. E nós escolhemos, então, de 4 a 6 pareceristas por artigo. Quando são artigos de língua inglesa, a gente dá preferência por professores que tenham a língua materna, o inglês, também para poder analisar a questão da estrutura ortográfica e tudo mais. Quando é espanhol, também é a mesma coisa, né? E aí a gente escolhe os pareceristas de acordo com o tema. Então, se é um artigo sobre habitação social, eu vou escolher professores que trabalhem com esse tema e que têm publicações nessa mesma área, né? Para que eles possam analisar de forma assim mais familiar. A gente sempre tenta pegar de acordo ali com o artigo, então a gente lê o artigo antes de indicar, e a gente seleciona alguns temas parecidos e até complementares para que a gente tenha uma análise mais multidisciplinar. Depois que é feita essa escolha, então o artigo ele segue para o editor, né? Então, quando o artigo entra, ele já é designado um editor, é uma pessoa específica ali da parte editorial, que vai então fazer o convite para esses professores, né? E aí o artigo segue, então, para análise dessas pessoas e depois retorna com os pareceres. E com os pareceres a gente sabe se ele vai ser publicado ou não. Basicamente, essa seria a estrutura, assim, de forma simplificada. Os principais desafios sempre são voltados à questão pessoal, então, assim, muitos professores ou não têm tempo, ou às vezes não aceitam fazer o parecer. Muitas vezes a gente recebe pareceres que também não são adequados, ou seja, que são muito superficiais, que não dão uma confiança para o editor também aceitar aquele artigo para publicação. E a nossa, assim, do dia a dia, é de sempre conseguir um match perfeito ali entre o artigo e o professor, né? Que, de fato, seja um artigo que o professor consiga fazer uma análise mais aprofundada, que traga uma contribuição maior. Acredito que, de forma assim, mais ampla, seria isso. Mas só aí dentro do que você falou, então, na verdade, vocês fazem uma triagem para o editor, né? Mas o editor que vai dar a palavra final. Ou quando vocês já fazem a avaliação junto com outro avaliador externo, isso já está considerado como aceito? Na verdade, nós não avaliamos o artigo, nós indicamos as pessoas que irão avaliar. Ah, sim. E aí o editor ele vai acatar a nossa sugestão de pessoas, ele pode indicar pessoas a mais, inclusive, ou pode excluir algum nome que a gente previamente selecionou, né? Então a gente passa ali para o editor a lista de nomes sugeridos para analisar aquele artigo. Entendi. Perfeito. E um artigo é por quantas pessoas, quantos pareceristas por artigo? De 4 a 6. Tá. De 4 a 6 pareceristas. Claro, eventualmente pode ser que tenha alguma edição especial, que tenha algum tema especial, que vá já ser designado algum professor, né? Por exemplo, quando o artigo de língua espanhola, ele sempre é encaminhado para pessoas que tenham língua materna espanhol, justamente para que a pessoa tenha essa facilidade. E também possa analisar outras coisas, não só o conteúdo, mas a estrutura do artigo, a questão da ortografia também. Ok, legal. Eu tenho uma pergunta para fazer. Para encontrar pareceristas, vocês conseguem encontrar com facilidade ou é difícil? Depende do tema. Você falou de 4 a 6? É bastante. É bastante. Depende muito do tema. Alguns artigos a gente vai ficar em torno de 1 a 2 horas buscando, e alguns artigos a gente vai ficar um pouco mais de tempo, né? Porque assim, a gente precisa garantir que essa pessoa, você falando parece ser engraçado, mas que essa pessoa esteja viva ainda, porque a gente tem uma lista de nomes, então eu preciso conferir que essa pessoa esteja na ativa ainda, então esteja publicando, que ela venha de uma universidade de preferência de renome, que não seja a mesma universidade das pessoas que estão publicando, os autores, então tem esse cuidado. E não pode ser, obviamente, nenhum dos autores, nada parecido, nem próximo. E que tenha, assim, temas parecidos. Então, nós temos vários filtros dentro do nosso sistema
para buscar esses pareceristas. Então, eu vou ter tanto publicações relacionadas, então eu consigo ver que publicações essa pessoa teve e que publicações teve na URB. Então, eu tenho um artigo sobre habitação social e o professor X, ele já publicou na URB sobre habitação social. Então, é uma pessoa que, se atingir os outros critérios, eu vou poder selecionar, porque ela já vai ter uma familiaridade, tanto com a revista quanto com o tema. Mas tem alguns outros temas mais para a área da economia, tanto para a área ambiental, que às vezes a gente tem um pouco mais de dificuldade para encontrar os professores, né? Eu te fiz essa pergunta porque lá na editora PUC Press, uma grande dificuldade, e de certa maneira, um gargalo, que é encontrar pareceristas, porque a forma que a gente utiliza é a mesma que você descreveu muito bem. Você descreveu, nossa, muito bem descrito como funciona o processo, né? Eu achei até legal, porque eu já ia perguntar para você também, como era o processo lá. É igual, é né? igual. Exatamente isso, para poder falar um pouquinho. É igualzinho para livro. Mas aí eu vou colocar um componente aqui que eu acho importante. Porque na PUC Press eu acho que aí é muito parecido, mas tem outra questão que é o seguinte, a questão comercial também. Sim, porque, na verdade, é uma editora que, lógico, ela tem todo um propósito da informação, né, do conteúdo, né? Mas, acima de tudo, também, ela tem que o quê? Tem que vender os livros, né? Ela tem que o livro chegar para um público, né, que é comercial. Então, além disso, né, também tem esse componente, né? Então, eu acho que aí tem, além a gente coloca uma dupla dificuldade. Exato. Porque, primeiro, o processo é muito parecido. Aí, pareceristas, nós trabalhamos com 3 pareceristas e é muito difícil, dependendo da área, de encontrar pareceristas. Muitos não têm tempo de fazer a análise, então, ou recusam, ou eles aceitam e aquilo lá demora. Então, tudo isso é complicado, né? A pessoa entra com um livro, né? É submetido lá, ele passa tem um conselho editorial, ele passa, vai para os pareceristas e tudo mais, e esse tempo é complicado, né? Gerenciar. Você está falando de livro, né? De livro. Tá de artigo. Então, isso também justifica, né? É maior para ser lido, né? Também, exatamente. E a questão que tem que vender, né? Então, a gente tem um compromisso, a editora, de manter esse rigor. Mas aí só uma questão. O parecerista de fora, ele também tem esse olhar comercial ou não? Esse é um olhar exclusivamente da editora também? Do grupo interno da editora? Exclusivamente do grupo Tá, interno. Porque a ideia do parecerista é analisar com rigor acadêmico, né? Como se fosse o que acontece nas revistas, né? Então, tem esse detalhe, né? E depois passar, né? Dependendo do livro que não é aceito, infelizmente o seu livro não vai aceito, né? Então, isso daí também é um complicador, muitas vezes, né? Não sou eu que faço, porque bom. É porque na editora eu sou editor de arte, né? Então, eu trabalho após essa etapa. Os aceitos, no caso, né? Isso. Eu entro na etapa de que o livro já está aceito, né? Então, a gente faz reunião de briefing com o autor. Nós também analisamos o texto, né? Quantidade de imagens, se as imagens, como foram, da onde que são essas imagens, a gente tem que pegar direito autoral de todas as imagens, se tem foto, o do fotógrafo, de quem aparece nas fotos. Então, é um trabalho árduo. Dependendo do livro, é um baita trabalho. Então, jurídico ali, a gente toda hora consultando o jurídico e muitos contratos, é um empenho grande, assim, sabe? Análise das fotografias, se estão em qualidade para impressão, se não estão. É um trabalho, assim, muito... Às vezes a gente olha um livro e fala, pô, aqui o livro final, né? Não parece grande coisa, assim, de dificuldade, mas é um baita trabalho, né? E a parte de edição de arte às vezes até uma questão assim de como vai ser a estrutura do livro como um todo, né? Às vezes a gente tem que dar uns pitacos para mudar de lugar, tal coisa, opa, a imagem, como é que se encaixa, que tipo de papel, né? Formato, tamanho do livro, então tudo isso aí eu trabalho com isso, assim.
Mas não sei se eu respondi ou Não, respondeu. Eu tenho uma já saí pergunta. da... Quantos pareceristas devem aprovar um artigo ou um livro para ele sobre? Eu ia até para esse assunto. No teu caso foi 4 a 6? Não, esses são os pareceristas Convidados. convidados, os selecionados, pré-selecionados para avaliar o artigo. Mas com quantas aprovações o artigo é publicado? Acho que com 2, né? Com 2 pareceres, porque essa parte pós-submissão, pós-convite, aí o artigo sai da minha esteira lá, do convite e não retorna mais. Quando ele retorna, eventualmente, quando alguns pareceristas não aceitam. Mas aí esse novo convite parte direto do editor, daí a gente não... Então são necessários duas aprovações para, pelo menos 2 para entrar. E a pré-seleção se faz com 4 A pré-seleção 4 4 a 6. porque muitos pareceristas não aceitam o convite ou não respondem. Ou não responde, né? A grande maioria. E o que acontece quando um deles aceita e o outro não? Aí volta para selecionar novos, né? Novos pareceristas. Às vezes o editor pode Deliberar, né? Deliberar, decidir, ou às vezes convidar mais. Mas aí entra uma outra questão também, que é o seguinte: qual a quantidade recebida de artigos? Então, para ter uma ideia mais ou menos, não, de recebida, sem, não quer voltar. Não vou te dizer um número oficial, mas mais ou menos por semana, entre 8 por semana. 10, Bastante. No caso, a URB ela é fluxo contínuo, né? Então ela não é por... sim. Então vai chegando, né? Então, mas por semana é um número grande, né? Por Aí você vê, 10, né? você vê que tem uma... E no caso do livro também são dois pareceristas, 2 aceites, a obra segue. Normalmente pegam 3 pareceristas para a obra, né? Mas é uma dificuldade enorme encontrar, assim. Questão de tempo, eles não são remunerados para isso. No artigo também não. Não são remunerados? Não são remunerados. E a gente sabe a dificuldade. Mas normalmente, é praxe em editora ter uma remuneração, né? Assim, eu fazia avaliação para Bookman, para o grupo A, né? Livro de design. E, assim, eles não pagam. Eu podia escolher, ou recebia por livro um valor, eu não estou falando do modelo da PUC, não é isso? Mas falando assim, mas é um modelo, ou você recebia um crédito para livro também, entendeu? Mas assim, é diferente, porque a visão, eu compareci isso no Bookman, era uma visão comercial também. Então tinha no questionário que tinha que responder critérios que também era uma análise comercial do livro, se tinha livro no mercado, então tinha que ter conhecimento também daquela publicação, se existiam livros, por exemplo, que no mercado elas também tinham aquele mesmo assunto. Exatamente. Então, nesse caso, era um olhar também comercial. Não sei se é por isso, talvez, porque você está falando da Press, é muito olhar para o conteúdo, né? Sim. Para a qualidade do conteúdo, né? Essa é uma realidade bastante das editoras universitárias, né? Que elas não são editoras grandes, né? O Grupo A é grande, né? Ele já tem uma pegada mais mais comercial, embora os livros tenham muitos conteúdos, né? Muitos deles têm conteúdo muito bom, científico, tem rigor e tal. Mas a realidade das editoras científicas, né, universitárias, é mais complicado, né? Não, eu acho que até interessante pontuar, porque realmente para marcar bem o que é uma editora científica, né? Que eu acho que nós foca discutir a questão científica mesmo, em uma editora, né, ou que trabalha com publicação que não é científica, que visa basicamente uma questão comercial. O Grupo A, eles têm ou outra editora tem foco, obviamente, do conteúdo, mas também tem o retorno comercial, né? Que não é só o caso da Press ou, né, de uma revista científica, por exemplo. Bem isso. Tem essa diferença. Vamos abrir para você, para quem mais quiser, porque eu acho que é legal. Fugir para fazer uma pergunta. Considerando que tanto a revista devem ter um objetivo, e considerando que recebem fluxo contínuo, em que momento se dá esse encaminhamento na direção da missão, né? Quer dizer, se você começar a receber, sei lá, um monte de artigos sobre cidades e os efeitos do clima,
Mas você, na verdade, na missão você tinha estabelecido que era discutir, sei lá, os aspectos da habitação, sociais. Como lida com isso? Quer dizer, a revista não costuma fazer editais para chamar algum tema, ou a editora não costuma fazer editais para chamar algum tema? Gostaria de ouvir de cada um. Acho que na URB depende do caso, né? Porque o fluxo contínuo e tem um tema mais amplo, mas tem aquelas chamadas específicas, né? Isso, Daí com condições especiais, né? Mas não, assim, tem diferença, né, nesses últimos meses, ali, temos artigos de vários assuntos. Assim, claro, alguns acabam sendo parecidos, assim, ou mais estudo de caso, mais questões urbanas, assim, como habitação, ou segregação socioespacial, são temas que aparecem bastante. E aí, eventualmente, a gente aparece algum voltado para economia urbana, para outros temas, assim, não tão comuns. Mas, em geral, é fluxo aberto mesmo. Mas vocês não ponderam, tipo, numa leva tem que ter mais ou menos uma quantidade. Não. Nós apenas lemos, entendemos o contexto, e aí a gente faz as buscas para fazer o match ali entre a pessoa e o artigo. Mas é bem interessante a pergunta do Poggi, porque eu acho que Uhum. como manter o propósito, a Uhum. identidade, né, do meio, né, isso é bem difícil, eu Mas acho. nós temos pessoas na URB que fazem essa parte de levantamento de dados, né? Que controlam ali as publicações, que tipo de publicação, quantas estão tendo, enfim, demanda. Então tem ali uma análise também de números, né? Daí por parte de outra equipe. Para também entender que caminho que a revista está, para entender que caminho que a revista está tomando, né? Senão, como você falou, daqui a pouco vai ser uma revista voltada, sei lá, para o meio ambiente pelo volume de publicações desse tema, né? Mas tem uma abrangência de temas diferentes dentro dos estudos urbanos. Sim. E com foco na gestão urbana. Sim, isso, bastante. Se já é um artigo que não está dentro desse universo. É bem amplo o leque de temas. Tem uma decisão editorial em relação à questão. O que está acontecendo no momento agora? Digamos assim, estamos falando de Covid. Então, há uma preferência em assuntos relacionados. Isso só ocorre numa questão mais comercial ou isso ocorre também em uma revista? No caso da URB, apenas quando são edições especiais, assim. No fluxo contínuo, não tem preferência. Mas a gente tem recebido muitos artigos em relação ao Covid. Talvez seja mais uma questão de oferta de artigos. Os temas de interesse começam a chegar todos juntos. Eu acho que a interação comercial você mais ou menos segue uma tendência ou não. Posso estar errado. Poder, óbvio. Dentro comercial, não sei dizer se comercial. Eu acho que você tem uma pegada no. Bom, estou na minha opinião, acho que tem uma pegada no momento, né? Mas no comercial, às vezes, você coloca um assunto só, eu acho, né? O comercial é um pouco diferente, eu acho. Científico não. Porque o científico eu acho que é muito importante manter essa identidade mesmo, né? Não se perder. Porque é muito fácil, né? Acho que você tem gestão urbana, então tem que tentar tomar cuidado com essa. Eu acho. Né? Vocês podem falar melhor. Né? Assim, a minha visão é de que os próprios autores estão ditando as tendências no meio acadêmico, né? E não o contrário. Talvez no comercial a gente, sei lá, faça um direcionamento por temas que estão no mercado, mas no acadêmico é comum a gente, como pesquisadores, olhar o que está sendo discutido. Então, os próprios autores, eu acho que fazem refletem isso. Eles talvez sejam a nossa métrica do que está sendo falado, qual é o tema do momento, né? Vamos ver o que as publicações científicas estão falando. Acho que é um pouco mais ao contrário. Dentro de livro, a gente também procura estar com assunto atual, né? Então, assunto atual. A gente tem também uma visão da universidade, né? Qual é o que a universidade, como a PUC, né? Ela tem como estratégia. Então, é bem-vindo livros em que a organização tem como estratégia. Então, a organização aqui tem como estratégia cidades. Então, cidades é bem-vindo na editora. Direitos humanos. Né? Então, saúde, né? Dependendo do assunto a gente pega. A gente fez livros sobre Covid, né? Bastante questões de espiritualidade, ciência, espiritualidade e a questão do Covid. A gente atende bastante também a Escola de Humanidades. Então, filosofia pega bastante lá também. Então, a gente está de acordo com o que vem, né? E a gente sempre dentro dos temas mais
relevantes da atualidade, assim, né? Eu tenho uma colega do Magistério fazendo que ela vai publicar a dissertação dela. Qual que é o critério? Como que vocês decidem se não essa dissertação vale a pena publicar e fazer um livro disso? Então, a gente tem uma comissão, comissão editorial, né? E depois disso tem os pareceristas, que eles vão avaliar se aquela dissertação ou tese tá ok para publicar. Mas qualquer um pode oferecer à editora PUC. Sim. Não tem chamado? Antigamente nós não pegávamos teses e dissertações, mas de uns tempos para cá a gente optou por mudar essa política porque a gente está dentro de uma casa universitária, né? De uma universidade. Então, aqui é o celeiro de pesquisa, né? Pensamento, né? Então, toda hora está saindo teses bacanas, dissertações bacanas, por que não fazer? Então, entra no fluxo de... Mas não tem que ter uma indicação de professores, alguma coisa assim? Uma nota. Tem uma de corte. Claro que se tiver recomendação, né? Mas vai passar, mas independentemente vai passar por uma comissão. Mas aí tem uma pergunta do processo também, porque acho que complementa, eu tinha comentado, por exemplo, quando eles submetem a tese ou já submetem como livro, já formatado, com texto já palatável, vamos chamar assim, porque um texto é diferente, uma tese científica de um livro. A pergunta é, quem faz quando a pessoa chega lá com a tese, recomenda-se que ela transforme em um texto mais palatável para daí entrar no processo. Por causa da estrutura, A né? pessoa tem que ter essa iniciativa. Isso. Sim, porque tem universidade que faz concurso, por exemplo, por cada turma e publicando as melhores teses, dissertações. Isso não chega a ser um critério, como você falou. Assim. Eu acho que é até interessante isso que a gente falou, porque dentro da publicação de tese, e saber como que é o processo, porque se você chega com a tese, mas já no formato de um livro, já organizada no formato do livro, inclusive com o texto, com texto próprio para livro, que é diferente do texto científico, né? Quer dizer, ela pode ter os elementos do texto científico, né? Citações e tal, mas ela, acima de tudo, é um livro, né? Senão você não fica com uma tese, né? Simplesmente... Então, acho que isso é interessante até para saber do processo, né? Até porque a ideia é vender também, né? Não e que chegue mais palatável à sociedade, né? À comunidade. Não fique restrita à universidade, né? A acadêmicos e tal. O financiamento de uma publicação como essa, uma tese, por conta da universidade? Então, a impressão, distribuição, quem faz é a editora. É a editora. A editora banca as publicações. Todas. E recebe os ganhos das vendas? Sim. Tem casos em que há pagamento de royalties, né? Mas são alguns casos. Normalmente, uma parte é destinada, uma parte da quantidade de publicação é destinada para o autor. Na verdade, se faz isso. Porque também não há, assim, com livros acadêmicos, científicos, não há um grande retorno, né? Então, é mais a gente tem um impacto na sociedade, né? E aí a gente mede por citação, quando aparece na mídia, sabe? Quando tem... Eu ia até te perguntar isso. Como que você sabe, né? Eu digo assim, também serve para a Lídia, mas como que a gente sabe, como você sabe, que houve sucesso, por exemplo, na escolha, tanto do artigo... Eu sei que isso é muito, eu posso falar, intangível, né? Porque talvez você não vai ter como saber, mas eu acho que tem situações, talvez uma editora com a venda é uma coisa muito, muito clara, né? Mas tem outras formas de se avaliar também. Porque o grande problema hoje, eu acho que é como chega às pessoas, né? Como chegar às pessoas. Você pode publicar um artigo científico, seja qual for a revista, seja digital ou seja impressa, né? Ou um livro. Mas a pergunta, assim, qual o desafio de chegar às pessoas e como a gente sabe, quando pode mensurar, por exemplo, que o sucesso, por exemplo, de uma publicação, de um determinado artigo, ou daquela edição, por exemplo, ou de um livro. Quais as ferramentas existem para isso? Premiação também, né? A
alguns anos atrás, há poucos anos atrás, a gente foi premiado, um livro foi premiado no Jabuti. Então, o que é interessante disso? Porque era um livro de geometria, né? As maravilhosas... Como é que é o nome do livro? As maravilhosas... Utilidades da geometria. As maravilhosas utilidades da geometria. E esse livro, o que foi interessante é porque depois que ganhou o Jabuti, em seguida a gente viu um monte de livros sair por outras editoras no tema matemática, no tema geometria, de uma forma diferente de mostrar a geometria Mais gostosa. de uma forma mais no caso, esse livro, ele mostrava assim na história da civilização pontos em que a geometria era verificável, sim, que a gente, pô, olha que legal, as pirâmides, ó, que bacana, isso aqui, sabe? Tudo isso, né? E aí, o que foi bacana disso que a gente viu publicações saírem depois nesse sentido também. Então, foi bem Dá bacana. para ver o E a sucesso. gente vê que o sucesso não é só do prêmio, mas também do que aconteceu depois, Repercussão, né? Repercussão. É. Então, é bem legal verificar isso. Ah, ótimo. E Lídia, você acha que na URI dá pra gente ter esse olhar também? Eu acho que eu acredito que seja mais de citação mesmo, né? Citação. O artigo, para nós na academia, ele vai ser o artigo relevante conforme ele for citado e, enfim, propagado, né? Não tem essa venda, né? Mas que a nossa moeda mesmo é a citação, E né? a avaliação da revista. Mas não você não consegue mensurar, por exemplo, tem ferramentas para mensurar, por exemplo, o nível de leitura, uma coisa de Acredito que só pela só pela citação. mas a nota da própria revista, né? Aham. As revistas Por artigo, né? Da quantidade de citação por artigo. Por artigo. citação, mas também descargas Sim. dos artigos. Então, E a cabeça avalia as revistas também, Sim. então, Aham. a partir de diferentes indicadores. A editora PUC-Press, ela trabalha na outra parte das revistas. As revistas acadêmicas aqui na PUC, as científicas, elas têm um momento em que a editora ela trabalha na publicação, né? Então ela coloca no padrão, faz correções ortográficas, uma série de coloca DOI, sabe? Trabalha também com empresas terceiras, né? E que dão finalizam, né, o processo editorial das revistas. E aí, eu não trabalho com isso desde 2014 nas revistas, então o que eu tenho visto lá é que o pessoal mesmo da editora está verificando esses dados de download, de citação, então volta e meia lá me deparo com os gráficos lá, ó. Tem trabalho de inteligência. Tem. Eu queria perguntar como é que se monitora as citações? Tem algum software? sim, tem. A revista está numa plataforma. Isso, e a A plataforma. revista faz parte de uma plataforma de revistas. Então, espera. Tem uma plataforma de revista, mas tem também os buscadores diferentes. Então, por exemplo, já no Google Scholar, você pode aceder ao número de citações. E tem outros mais específicos, como o ResearchGate, que também vai cadastrando. Sim, mas o sistema de revista tem também indicadores geridos que tipo, essas grandes buscas na web, sei como funciona. Mas tem um relatório anual. Eu lembro que quando... A impressão que eu tenho é que a citação só conta quando é citado por alguém que publicou. Sim, Sim, claro. Quando é citado por alguém que publicou, eu vejo a lista daquelas publicações, das referências daquele artigo, apareceu esse. Puxou. E assim vai. Então fica fácil, porque é alguém que está no universo das publicações. Né? A gente tem embaixo citado por, né? E assim, quais são as publicações. Citado por tantas pessoas. No caso, a URB é mais tranquilo de acho que, captar esses dados, porque ela é indexada, né, na Cielo, né, não é? Em várias... Em várias, né? Então, eu acho que é mais tranquilo de... Sim, mas o sistema mesmo onde está carregada a revista, tá também Sim. os indicadores, Uhum. por exemplo, do fluxo, de Sim. quantos artigos
chegam, quantos são aprovados, quantos são Eu acho que rejeitados. esse é o trabalho que O eles tempo fazem que ali. demora. Aham. Uma vez por ano, os colaboradores da URB observam esses indicadores para ter uma ideia de como estão avançando. Então, na verdade, a PUC-Press, ela tem um papel no finalzinho ali, essa parte da plataforma e do design. Sim, por exemplo, eu conversei hoje com a Cris, que trabalha com a gente, na parte de revistas da URB, e você deve conhecer ela, não sei. Não? Mas ela falou que chega para ela por semana uns 5 artigos da URB. E aí ela faz toda essa questão de colocar DOI, ou envia para uma empresa que trabalha com isso, faz toda a revisão ortográfica, coloca dentro de um padrão, e todas Na as revistas têm verdade, um padrão. na equipe do PPGTU se faz uma revisão prévia da formatação. Já tem alguns alunos que revisam previamente grandes linhas a formatação e a Mas depois passa por lá. e depois vai para uma vai segunda, para uma passar. última revisão assim mais cuidadosa. Isso. Mas são vários passos até chegar ao E daí tem um final. template lá que eles deixam no padrão da revista. Uma questão, uma dúvida que eu tenho agora falando com vocês. A editora PUC funciona como uma unidade da universidade com colaboradores que são empregados da universidade. Isso, aham, sim. A URB tem outro funcionamento, porque tem professores e tem pós-graduandos. Mas também passa pela editora, não? É bem... De certa É bem- forma, é bem há essa complexo. parceria, né? Sim, Sim. sim, com certeza. Bom, nós fazemos parte da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Inovação, e nós ficamos aqui no prédio administrativo, no sexto andar. Nós somos uma equipe enxuta, somos, se eu não me engano, 13 pessoas. 2 pessoas trabalham com revista, umas 4 trabalham com a edição de livros, daí tem a parte administrativa e tem uma parte de venda, parte de contratos com questões isso. Então é bem enxuto, assim. Mas é muito trabalho para pouca pessoa. É muito Que nem a trabalho. URB também, né? E na Nossa, URB, pelo nesse jeito. momento, quantos professores, quantos Ao pós-graduandos tem? total, não sei, porque a gente renovou agora, né? No 10º semestre, a gente renovou a equipe, mas nos parceiristas estamos só em 2 pessoas. Bastante. Eu e a Kátia, a gente divide, a gente tem uma planilha onde a gente controla quantas ela já fez, quantas eu fiz, para a gente não sobrecarregar ninguém, assim, né? A gente vai monitorando. E aí, ali a gente também vai lançando, eu selecionei um artigo hoje, selecionei 6, eu já boto os nomes para ela, quando for fazer a busca dela, ela já vê, né? Se ela escolher um nome, talvez eu já escolhi a pessoa também. Por quê? Porque a gente considera que não pode mandar, por exemplo, eu não posso mandar para ti o mesmo artigo, um outro artigo dentro de 180 dias. Você fez um parecer, daqui a 180 dias eu vou te incomodar de novo, até lá você descansa. Só que essa conta, esse número só atualiza quando a pessoa fez o parecer. Então, no período, entre eu escolher o parecerista e a pessoa fazer o parecer, pode ser que a minha colega encaminhe essa pessoa de novo. Então, a gente tem um controle separado do sistema para eu ver quem ela pediu, quem ela, né, selecionou, quem eu selecionei, e a gente controlando, assim. Nós estamos falando, em total, de uns 5 estudantes, 5 estudantes do Não, doutorado, de fato. São mais. São mais. São pelo menos 2 ou 3 na primeira análise, eu e Kátia nos pareceristas, e depois tem outros alunos que ajudam daí mais o editor. Nós estamos E tem um editor, que é o Paulo Neto, coordenador do PPGTU, e tem outros editores. Isso, e tem alguns alunos que só auxiliam o editor. Quais são os editores agora? O professor Rodrigo. Isso, e a professora Geisa. Tem 3 editores nesse momento. E geralmente tem um convidado para... Isso, que era o professor Vasco até então, não sei se... Já. E
Então, temos dois tipos de equipes diferentes, porque mais estável a equipe imagino, da PUC Press, porque você está falando que desde 2014, então já faz pelo menos 8 anos que está trabalhando aí, aqui temos uma equipe que com as turmas, que se renova, vai mudando. Sim. Você há quantos anos, Rafa, de PUC Press? Eu tô há 8 anos na editora. A editora ela tem 40 anos. Só que eu entrei num processo em que ela estava, vamos dizer assim, em transformação, porque ela era uma editora que atendia muitas a empresa, né? Os irmãos maristas, né? Hoje, institucional, trabalho projetos institucionais e tal. E a partir de 2016, mais ou menos quando entrou a coordenadora, a Michele, que é a atual coordenadora, houve houve uma mudança na editora, né? A editora passou a ter esse rigor acadêmico, né? E de lá para cá, vamos dizer assim que ela tem 40 anos, mas mais voltada para a ciência, mais voltada também para venda, para atingir a sociedade, foi a partir de quê? 6 anos, por aí. Está esquecendo que além dos estudantes de doutorado, tem 2 postdoc atualmente colaborando na revista, né? Precisamente Que legal. que 2 pessoas que começaram durante os estudos doutorais e continuaram a permanência delas. Eu acho que esse é um ponto de discussão, porque realmente precisa de uma continuidade. Quando essa continuidade se estende, essa palavra. Mas essa quantidade, eu acho que também tem tanto, eu falo de livros submetidos, de temas submetidos para a editora, quanto de artigos, não está ligado muito à condição também da quantidade de revistas disponíveis para publicação ou de editoras de caráter científico também tem, que isso também faz, de certa forma, aumentar, né? Aumentar a necessidade, eu digo, de você ter tanto revistas científicas quanto... Porque é uma dificuldade, realmente, você criar e fazer a gestão de tudo isso, né? Mas isso também é decorrente, eu acho que da quantidade disponível, que não é as revistas que são qualificadas, em quais, assim, não são tantas, né? Não são tantas, né? Então, isso Dentro desse tema, né, da gestão urbana. Exatamente. E lembrando que nós, alunos, não podemos publicar na URB, né? Nós temos essa restrição. Então, a gente recebe muitos alunos e professores de outras universidades publicando, né? Muito a Centro-Oeste, São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, e bastante do Rio Grande do Sul. E tem outro tema que eu gostaria de perguntar, como vocês acham essa questão da gratuidade de publicação para o autor e de consulta para os leitores, que são casos diferentes, não? E se a PUC, como editora, está pensando em Creative Commons, essa questão para os livros, A gente que tem... muitas editoras universitárias fazem já. Sim, acesso aberto, né? Que a gente fala bastante nisso. A gente tem... É uma dificuldade, né? É algo bem difícil de tratar, porque envolve todo um processo, né? Que tem um custo, né? Mas se tratando de atender a sociedade, a gente acaba... a gente pensa bastante nisso, inclusive a gente tem algumas parcerias em que a gente disponibiliza algum conteúdo em espaço aberto, né? A gente tem parceria com a FTD, então lá a FTD é uma editora também da Marista, que é uma das maiores do Brasil, né? E a gente tem essa parceria. Então, dentro lá do site deles, nós tem uma seção em que tem acesso aberto. Então, nós temos alguns livros lá em parceria com eles, conteúdo voltado à educação. Então, a gente trabalha dessa forma e a gente está sempre pensando uma maneira de produzir algo assim, sabe? Para que atenda também. Porque, além de ser uma tendência, isso no mundo, assim,
se conversa sobre isso, né? A gente participa, volta e meia, de congressos que trata disso, sabe? É uma questão, assim, bem séria, né? E em artigos científicos, ainda mais, né? Que a gente vê a ciência sendo, né? E é uma discussão grande, né? Uma discussão grande sobre isso. Não. Science Hub. Exato, E o acesso ao livro impresso, acho que cada vez é mais difícil. difícil. A gente faz e-book também, a gente faz livros digitais também, mas Gratuitos ou para venda? tem uns que são acesso aberto, né? Uns que a gente faz com a parceria com o pessoal do Ciência e Fé, que é ali a identidade da PUC, né? A gente tem alguns livros que são bem legais, bem interessantes, assim, bem bacanas. E aí tem tanto livro físico quanto e-book. E para pesquisador fazer um livro de acesso aberto, dá para fazer, né? A partir de uma tese, a partir de... A gente também tem uma modalidade que como é que posso ser? Livro por demanda, né? Por demanda não, desculpa, por encomenda. E aí é outro processo, sabe? É outro processo. E aí a editora não arca com o livro. Fazer gestão. Distribuição também. A distribuição, eu não tô lembrado como é que funciona. Aí, Mas se eu não... um financiamento. É uma das possibilidades. Essa linha, quanto é que custa? Queira empreender sozinho e queira ele mesmo. Essa parte é mais com o pessoal da administrativa, assim. Eu acho que dá para ter uma ideia. Digo assim, eu diria, por exemplo, vamos falar em quantidade, até eu acho que até essa é uma coisa interessante. Porque, a minha opinião, até para um pouco da experiência que eu tenho com edição, hoje não se faz mais milhares de livros como se fazia antigamente. Podia, talvez, não sei quanto você fez, Podia fez do autor do livro, teu livro. Exatamente. Hoje, na verdade, a maioria dos autores não trabalha com essa faixa de 1.000, 2.000. Por quê? Por causa da distribuição. Porque você não adianta você mandar você fazer 10.000 livros se você não tiver como distribuir isso. Então, hoje, um grande problema, eu acho que das editoras, né, o que é a distribuição. Porque você tem que ter local, beleza? Como é que você vai vender isso, né? Tem questão de estoque. E quando você fala em 1.000 livros, eu diria assim, um livro impresso, é que todo o processo, quando o Rafa ele fala, eu acho que no processo de editora, tem todo o processo aqui de revisão, de adequação, de todo o processo que de editora é bem isso aí mesmo, né? É passar 2 vezes por revisão, acho que 2 ou 3, mesmo se for um livro que venha aqui seja do IGTU, de onde for, ele vai passar por 2 ou 3 revisões no mínimo, né? Isso é certo. Eu acho que todo esse processo, um livro, acho que um livro que 1.000 unidades, eu vou chutar na faixa de entre uns 20.000, mais ou menos. Estou chutando um valor desse aqui, né, para ter uma ideia, eu acho, de todo o trabalho. Ó, lá na editora, a gente não... próximo talvez seja um pouquinho mais, um pouco menos, mas acho que... Depende do formato. Depende. De algumas Isso. Talvez um pouco menos, mas eu acho que não é muito... Que é branco e preto, cor, imagens, tudo. Exato, isso é colorido, papel, né? Hoje as gráficas tem dependendo da gráfica, tem impressoras em que a gente consegue imprimir uma quantidade menor. Então, o que é bom nisso, né? A gente faz livros ali com tiragem de 150 unidades. Né? Aí acaba, vende tudo, aí a gente faz uma nova tiragem, entendeu? Então, esse processo, isso melhorou muito, né? Porque daí a gente não precisa do estoque, 1.000 livros, até vender tudo, né? Claro, tem livros que a gente já vendeu muito, né? Assim, e vai. Mas tem livros que não vende tanto. E aí, arcar, né? Não é isso, fácil, tecnologia né? é uma coisa Então, importante. hoje em dia tem impressoras que a gente consegue fazer um livro com uma qualidade muito boa e com quantidade menor. Uhum. Então, isso facilitou. E tem editoras hoje que trabalham por demanda, né? Uhum. Tem editoras que trabalham por demanda. É outro processo daí. Eu acho que talvez uma questão também assim,
as editoras precisam também, né? Elas precisam de De material novo. precisa de material novo, né? Então não é só uma coisa que eles estão fazendo um favor, não é? A gente não dá para olhar dessa forma, lógico, né? Mas elas precisam também de ter material sempre novo, porque senão você perde o seu sentido, né? Eu acho que tem que pensar nisso, não é um favor também. Eu queria fazer uma pergunta para mudar um pouco de assunto e fazer um pouco de debate, assim. Nós temos a cidade, hoje em dia discute-se muito a ciência, né? O saber científico, como esse saber científico é um saber autoritário, né? Como ele está já, né, estabelecido dentro dessa estrutura. Eu fico pensando até que ponto as editoras e as revistas se dispõem, por exemplo, a gente estava falando aqui no debate sobre o rigor, né, dado da publicação, né? Como diz o Bruno Latour, na ciência ninguém fala nada sozinho, todo mundo vem de turma, né? Então eu falo uma coisa, mas atrás de mim eu cito. Então não sou eu sozinho, é uma turma atrás de mim, né? Não se discute. A minha pergunta é: vocês discutem, tanto na revista quanto na editora, novos formatos para fazer ciência? Assim, só para dar um exemplo, eu lembro de um livro da Heloísa Buarque de Holanda sobre feminismo, com vários textos, né, que a gente está lendo, e também várias coisas artísticas. Pessoas que fazem intervenções artísticas que permitem uma boa compreensão sobre o tema que o livro discute. Então, existem outras abordagens para falar de qualquer assunto que a revista queira abordar ou a editora queira abordar, né? Eu queria perguntar isso: até que ponto a editora e a revista discutem novos formatos, novas formas de transmitir saber e conhecimento além dessas tradicionais da ciência? Boa. Eu só queria, só antes dos colegas responderem a questão, queria abrir assim, ó. A gente tem um tempo que, até para respeitar o tempo de todo mundo aqui, temos um tempo mais um pouquinho que está fechando, mas eu queria abrir para se alguém tiver uma pergunta, não vai dar para todo mundo, caso todo mundo quiser fazer, não vai dar tempo para todo mundo fazer. Mas a gente pode colocar no chat alguma coisa que a gente possa, que possa responder aqui, né? Mas para a gente tentar, que seja passar pouquinha coisa, porque você que daí tem os compromissos na sequência, mas está aberto a vocês também, tá? Que queiram fazer. Então, desculpe só fugir. Olha, falando pela URB, não muito. O que eu vejo são diferentes formatos de artigo, metodologias diferentes, abordagens diferentes, mesmo do estudo de caso que a gente já conhece, feijão com arroz. Percebo, não só na URB, mas em outras revistas, em bibliometrias que a gente faz, até para, né, para tese, para doutorado, formatos assim um pouquinho mais flexíveis do que aquele padrão antigo de introdução, justificativo, objetivo, não, a pessoa já começar o artigo já falando tudo que precisa falar, já resolve, assim, mais fluido, mais, né, mais curto também, assim, de forma mais objetiva do que aquele rigor de fazer introdução, objetivo, né, e ficar repetindo várias coisas e tudo mais. Percebo isso no geral, talvez seja uma tendência, mas de ter, assim, um direcionamento, vamos discutir ciência, vamos focar em artigos que discutem a forma que a ciência está sendo feita, não muito. Ainda não. A gente, no caso, você fez essa pergunta para a URB e para a editora. Olhando a URB, tô olhando de fora ali, né? Talvez concorde ali, mas olhando a estrutura aqui do PPGTU, a gente tem podcast, a gente tem grupos de pesquisa. Então, eu acho que, vendo como um todo, associando a revista ao programa de pós-graduação, isso é contemplado com esses outros alternativas, né? O cinema, né? Que teve, foi bem legal. Então, tudo isso aí, eu acho que já é uma nova forma de fazer ciência, né? Uma nova forma de divulgar, de debater. Na editora, a gente conversa muito sobre isso, porque a gente vê a questão de que a nossa ideia é difundir a ciência, a ideia da editora. Então, nesse ponto, a gente pensa em podcast, que a gente já trabalhou podcast, mas é mais organizacional ali, né? Institucional. Mas a gente pensa direto nisso. Além de livro digital,
quais outras possibilidades, a gente está sempre conversando, quais outras possibilidades que a gente pode levar né, a ciência. Então, a gente está sempre discutindo isso porque a ideia é essa, né? Se é para divulgar a ciência, se é para chegar na sociedade, não é só por artigo, revista científica, não vai ser só podcast, não vai ser só livro, eventos. Então, a gente A própria comunidade prática, de certa forma, colabora. Exato, a comunidade prática, a gente faz feira de livros, a gente, né, não sei se vocês já viram, teve recentemente a Lombada, que é a feira de livro da editora, então a gente está sempre tentando Fomentar. fomentar a discussão. Claro que não é fácil, né? Não é sair do... Desafio, né? Esse é um grande desafio, ainda mais no corre-corre da diário, né? Mas é isso, é isso. Quanto mais a gente pensar em outras formas, acho que é melhor. Alguém tem alguma pergunta? Tá ouvindo? Tem interesse em saber alguma coisa? Participar, não? Não guarda aqui. Aberto todo. Bom, eu acho que assim, ó, vamos, talvez assim, dar uma mensagem, acho para fechar aqui, alguma coisa. Eu quero fazer uma lembrança. Quando o Erickson começou com a ABC, eu estava iniciando a faculdade que eu fiz aqui. O Erickson foi meu professor de design aqui. E eu me lembro que ele estava começando com a edição do número 1 da Nossa, ABC. nem me lembro. A edição número 1 da ABC. Projeto da lei de incentivo. Exatamente. Aham, Exatamente. primeira foi. Então, Nossa, Rafa, foi sério? legal porque eu vi o nascimento, né, da Nem me ABC. lembrava tanto, que legal. Sim. Eu tava lá com a... Eu ia... Eu entrei em 2001 aqui. 2001. Eu lembro que eu dava aula. Foi que legal, bacana. Você vê que legal se envolver com... Sim. Então, bacana, muito bom. Estamos, agora, bacana. Vivenciei. Então, é legal porque mesmo com a parte como editor de arte, que nem você pega o trabalho que eu vejo, tô falando especificamente editora, tem um olhar comercial, mas mesmo você vê muito editor de arte que acaba fazendo essa triagem também, né? Que é o caso da de São Paulo, que era tipo a Zacnaif, que tem Elaine Ramos, que Sim, o Bu. é o Bu, né? Sensacional. Sim, eles têm um olhar fantástico. Sim, Eles olham. um Mas, olhar como eu falei, é um fantástico. olhar diferente só do olhar científico, Sim. que o Gi comentou disso, eu entendi. Quer dizer, como é que você pode trazer, talvez, um olhar um pouco diferente, né? Para estimular também as pessoas a buscarem que não seja só uma formatação, né? Que é praxe, né? Quer dizer, ela segue sempre, às vezes seguem aquele Essa formato. questão é conhecimento e ciência, né? Quer dizer, ciência é um tipo de conhecimento, mas existem muitos conhecimentos importantes que às vezes estão fora da ciência. Então, até que ponto a gente deve começar a buscar essas coisas para dentro e... Não, e estimular também as pessoas muitas vezes a lerem, que eu acho que uma das funções do próprio design editorial dentro é estimular, né? Porque mas você ter um livro de matemática ou física ou cálculo que faz a pessoa buscar. Tem até um livro no passado que até mostra em turma, que é de matemática, que foi premiado também, um livro de matemática com cálculo, né? Que foi premiado pelo design. O cara fez um livro bonito de matemática, ele conseguiu, né? Alguém conseguiu fazer um livro legal. E eu acho que isso a gente se aplica também muitas vezes, né? Dependendo do meio, seja digital, seja físico, né? De você fomentar as pessoas a buscarem, né? A se interessarem. Parece que isso é uma coisa formal, meio chata, né, preto e branco, e para todo mundo olhar assim, pensar, não, isso aqui é sério mesmo. Mas para sair um pouco dessa caixinha, isso faz muito sentido, assim, as Parece que mais você incentivadas. parece que você tem que ler o artigo e não entender, para ele ser bom. Aí se você leu e entendeu fácil, é bem estranho, né? Como você bem estranho. uma vez já já entendeu? entendi o que queria dizer, tá? Sem desconfiar. Talvez Essa é uma crítica bem séria que eu acho que a gente pode fazer à ciência, assim, é uma coisa muito... Parece que só, como se fosse uma coisa meio inatingível, né? Só as pessoas que têm uma capacidade, um QI altíssimo podem começar a compreender. Mas as próprias teses também vem tendo uma mudança significativa, né? Se você pegar uma tese ali de, sei lá, 10 anos atrás, não precisa talvez nem tão longe. E pegar de hoje em dia, recentemente usei uma para uma publicação, uma tese da USP de arquitetura, de urbanismo,
que era uma coisa, era um livro, era um design maravilhoso, não tinha nada de ABNT dentro daquela tese, era incrível, sabe? Era muito E nem legal. por isso não tem. Não, e da USP, né? Eu acho que É uma Da coisa USP, assim, da USP. não precisa ser chato. É. pra ser bom, A né? capa era pink É. e preto, e daí ia descendo pink com amarelo, e mapas, Ai, que infográficos, legal. e assim, sensacional. É, E era um isso documento é- de 300 páginas, mas todo com formato diferente. Assim. estimula as pessoas, né? Estimula você. Sim, sim, o cara lê no final. Esse é um desafio da edição de livros Uhum. científicos. Esse é um desafio, né? Porque uma é você tem que agradar também, de certa forma, tem que ser mais palatável. Tem que ser Então tem comercial, que né? ter um design bacana também. E tem a questão também de atender, de certa forma, o autor, né? Uhum. Então, há um jogo aí em que né, não é fácil, né? E eu acho que é uma conversa muito pertinente nesse momento, porque precisa difundir os resultados da ciência na sociedade. Nada a fazer, precisa chegar. Precisa chegar, A né? Terra é redonda. Exatamente. É bem por isso. Senão o TikTok nos vence. Tirou um monte de referência. Ué, termina aí que o negócio tá ficando. Não, mas eu acho que até para cumprir o prazo, né? E nós temos aí para falar. Queria agradecer a presença de de todos que estão ouvindo, de quem está aqui, todos estão presentes, e principalmente do Rafa e da Lídia, né? Por ter se disposto a falar com a gente, bater um papo aqui. Então, acho que tem que agradecer a todos aí e obrigado a vocês, né? Eu acho que mais um encontro resolvido. Tá bom? Até o próximo, gente. Tá? Obrigado. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente.